Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje para a gente aprofundar uma discussão e compreender um pouquinho mais sobre um tema e sobre o contexto da reforma religiosa. O século XVI é marcado por uma profunda mudança ou a consolidação de uma mudança, que vinha desde a crise da Idade Média, lá das grandes transformações estruturais da economia e da cultura, da política e da sociedade medieval, que começa a entrar em crise. E a partir dali começa a se desenhar o movimento do renascimento comercial, urbano, que vai desencadear no movimento do renascimento cultural e que vai produzir um novo estilo de racionalidade. E com ele também aquilo que vamos chamar de movimento humanista, um movimento que vai valorizar mais o ser humano, vai colocar o ser humano no centro das preocupações políticas, sociais e especialmente científicas a partir daí. Então o que foi muito natural nesse momento foi que o ser humano passa a ter uma visão mais crítica do seu entorno, do seu contexto social, político, econômico. Então passa a questionar mais, passa a buscar compreender mais. E aí é muito natural que as grandes instituições, as grandes questões passam a ser refletidas pelo ser humano. E nesse contexto do século XVI, então nós vamos viver um movimento extremamente marcante para a história, principalmente do mundo ocidental, aquilo que chamamos de reforma religiosa, que mais especificamente começa em 1517, com as famosas pregações das 95 teses de Martinho Lutero, que coloca a Igreja Católica em xeque nesse momento e abre uma oportunidade, um espaço para o surgimento de novas religiões. Então essas novas pregações, essas novas ideias, e em especial as novas ideias trazidas pelo Lutero, que num primeiro momento não são aceitas pela Igreja, abrem a possibilidade para o surgimento de outras religiões. E é de uma destas religiões que nós vamos tratar e tentar entender um pouquinho no vídeo de hoje. Vamos falar um pouquinho hoje da história de João Calvino, seguidor e influenciado pelas ideias de Lutero em 1536. Este sujeito leva essas ideias luteranas do Martinho Lutero, então, para a Suíça, mais especificamente para Genebra, uma cidade onde ele vai alcançar um grande público e vai começar a produzir e discutir alguns novos conceitos religiosos. E estas interpretações, principalmente essas novas aberturas de interpretações dos textos bíblicos, produziu a partir dessas leituras de João Calvino um novo conceito que dá origem a uma nova religião chamada de calvinismo, ou também chamada de puritanos na Inglaterra, ou huguenotes na França, ou até de presbiterianos na Escócia. Mas o que esta religião tem de diferente da religião de Lutero é a ideia da predestinação. Calvino acreditava que alguns sujeitos seriam eleitos por Deus para serem salvos, enquanto outros seriam condenados. Por que isto é importante? Porque essa nova religião vai produzir um novo estilo e um novo valor para alguns conceitos de vida que vão influenciar diretamente na cultura ocidental. Então, segundo as ideias de João Calvino, algumas pessoas seriam eleitas e deveriam aceitar o chamado de Deus para uma vida simples, humilde e que seria dedicado à família, ao trabalho, em especial à igreja. Por isso ele acreditava que o maior sinal desta salvação era recebido pelo fiel em seu coração, aonde ele deveria aceitar a sua vocação. E ele saberia que esta vocação teria sido aceita se ele viveria para confeccionar e produzir a obra de Deus, fazendo com que esta obra fosse enaltecida por meio do seu trabalho. Trabalho esse que deveria ser cumprido por esses indivíduos a partir de uma dedicação excessiva, aonde ele poderia se tornar um profissional exemplar para alcançar o sucesso e, consequentemente, a glória de Deus. Então, Calvino, com essa ideia da predestinação, acredita que o sucesso material
poderia ser o termômetro utilizado para o sujeito saber a vontade e a predestinação de Deus. Se esse sujeito, durante a vida dele, manteve esta vida humilde, essa dedicação à família, à igreja e ao trabalho, e no final de sua vida ele teve sucesso material, acumulando riquezas, terras, enfim, de certa forma enriquecendo, isso seria um sinal de que ele seria salvo e ele alcançaria então a glória de Deus nesse sentido. Por que que o calvinismo é importante? Porque esta nova concepção traz um novo significado e uma ressignificação para o valor social e cultural que se dá ao trabalho na sociedade ocidental a partir do século XVI. Isso vai ser fundamental, por exemplo, para o surgimento depois do desenvolvimento do capitalismo e da prosperidade econômica, porque são justamente estes países que vão passar por esta mudança de ressignificação cultural influenciada pelo calvinismo, que vão viver num primeiro momento o desenvolvimento do que vai ser a Revolução Industrial a partir do século XVII, do século XVIII em diante, nesse sentido. Então essas ideias do João Calvino produziu uma nova religião protestante que vamos chamar, de uma forma geral, de calvinismo, ok? Gostou do vídeo? Deixa seu like.